Olá, professor e professora. Meu nome é Everton, eu sou PCNP, da Diretoria de Ensino Leste 2. É um prazer poder participar dessa reunião de formação com vocês e que ela possa ser bastante produtiva, no sentido que a gente possa discutir e criar um canal melhor de diálogo entre a diretoria e com vocês, professores. Bom, na semana de 15 a 19 de junho, a pauta da TPC ela vai estar focada muito na questão do MMR, né, do método de melhoria de resultados. Por que a definição dessa temática? Porque é justamente nessa semana em que as escolas, né, precisam se mobilizar agora de forma virtual para que possam ser discutidos alguns aspectos do plano de melhoria, né, como o secretário Rocieli já comentou, né, essa reunião ela vai ter um outro caráter, um outro formato, mas a ideia é que nessa nossa discussão da TPC nós possamos compreender um pouco mais sobre o que é esse método de melhoria de resultado e de que forma a escola tem organizado, registrado e como é que a escola e vocês também, professores, devem pensar nas ações que precisam ser desenvolvidas e que têm sido desenvolvidas. Essa nossa reunião, ela vai ter como objetivo conhecer os resultados do IDESP e as metas para 2020 da unidade escolar, revisitar o plano de melhoria, escrever as ações que têm sido desenvolvidas pela unidade escolar durante esse período de atividades não presenciais, relacionar as ações do plano de melhoria com as ações das atividades não presenciais e avaliar a articulação entre as atividades não presenciais do primeiro bimestre, que foram propostas e têm sido desenvolvidas por vocês a partir do planejamento, e o plano de melhoria da unidade escolar. Como é que como é que vai ser a dinâmica dessa nossa reunião? A ideia é que sejam desenvolvidas por vocês algumas atividades e para isso, após a apresentação de cada atividade, será destinado um tempo para que vocês possam desenvolver essa atividade e também discutir por meio dos canais que a escola tem disponibilizado para a reunião das ATPCs, para que vocês possam discutir e refletir um pouco sobre os questionamentos e as discussões que vão ser colocadas em cada uma das atividades. Para que a gente possa começar essa nossa reunião, a ideia é que vocês possam assistir, que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo curto, cujo tema é o Farol da Responsabilidade. Né? Tem um link aqui no YouTube e eu encaminhei também para os coordenadores e solicitei que eles pudessem ajudar nós do núcleo no sentido de que vocês tivessem acesso a esse material também de uma outra forma, para que vocês possam assistir esse vídeo. Então a ideia é que eu não vou passar o vídeo aqui, mas a ideia é que vocês assistam, né, e que possam pensar em três questões, né? De que modo, a primeira é de que modo a responsabilidade é tratada no vídeo. A segunda, quais os principais desafios para mobilizar pessoas a participarem de ações diante de situações de mudanças. E a terceira está relacionada a qual ou quais das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular aparecem nesse vídeo. Então, a ideia é que agora vocês assistam esse vídeo e durante os próximos 15 minutos possam discutir sobre essas questões que foram tratadas. Ok? Bom, retomando as nossas discussões, eu acho que esse foi um momento muito oportuno. Eu acho que as contribuições que foram apresentadas por vocês aí, entre os colegas, também renderam bastante reflexões, mas eu gostaria de chamar a atenção para três aspectos
que são importantes, né? A partir desse vídeo. Que a gente possa avaliar o alcance das nossas ações, né? Que a gente possa pensar também um pouco sobre a contribuição do diálogo e do respeito no estabelecimento de parcerias, não só profissionais, mas principalmente em relação às parcerias pessoais, né? O quanto nós demandamos, né, de bastante diálogo e de respeito, para que essas parcerias possam, de fato, render bastante frutos, né? E um outro aspecto interessante que a gente pode pensar em relação ao vídeo é quanto um pequeno vídeo como esse traz reflexões bastante profundas em relação a três principais competências da Base Nacional Comum Curricular, que é a competência, que é a quarta competência, que está relacionada com a comunicação, a nona competência relacionada com a empatia e cooperação, e a décima competência, que é uma competência relacionada à questão da responsabilidade e da cidadania. Bom, iniciada a nossa discussão com essa reflexão, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre o método de melhoria de resultados, onde vocês creio que já tenham participado, né? Esse método de melhoria de resultados, ou conhecido como MMR, ele faz parte de um programa de gestão da Secretaria de Educação, né? Que tem como objetivo promover a melhoria da qualidade do aprendizado dos estudantes. Como eu comentei com vocês, as escolas farão essa reunião de M3, e aí, se você tiver curiosidade ou quiser participar, converse com seus gestores, né, sobre o dia e o horário que essa reunião irá acontecer. Esse método de melhoria de resultados, ele é um método que ele é definido por algumas etapas, né? Então, a primeira etapa está relacionada com a conhecer um problema da escola, a quebrar esse problema, a identificar as causas desses problemas, né? A elaborar esse plano, a implementar esse plano de melhoria, acompanhar os planos e os resultados. Então, a ideia não é só elaborar um plano, mas é que esse plano possa ser implementado e possa ser acompanhado até para que possam ser corrigidas algumas ações, né? E tem um papel importante esse plano também, que é o registro e a disseminação das boas práticas, né? O quanto as escolas têm se empenhado e têm trabalhado e realizado diversas boas práticas, principalmente agora com o auxílio dos recursos digitais, e quanto isso é importante que seja registrado e disseminado na nossa diretoria e por nossas escolas também. Bom, o nosso primeiro objetivo está relacionado com a observação dos dados do IDESP da unidade escolar. Então, nós temos aí um site onde são disponibilizados os dados do IDESP relacionados ao ano anterior, ao ano de 2019, e a ideia é que nós possamos olhar para esses dados, né? E de que forma você pode ter acesso a esse boletim? Ou pelo site, ou esse boletim será disponibilizado pelo seu professor coordenador, para que você possa identificar alguns aspectos nesse boletim. O primeiro é identificar no boletim informações relacionadas ao desempenho dos estudantes e ao fluxo. E o segundo é pensarmos como é que tem sido a evolução da unidade escolar em relação ao IDESP. Como é que a sua unidade escolar tem evoluído no sentido dos resultados do IDESP. E aí agora nós faremos uma pausa para que vocês possam ter acesso ao boletim do IDESP da sua unidade escolar e analisar essas questões, né? Quais são as informações relacionadas ao desempenho, né? Lembrando que em relação ao desempenho nós temos lá alguns indicadores que são a quantidade de alunos abaixo do básico, a quantidade de alunos nível básico, nível adequado e nível avançado.
Bom, olhar para os relatórios do IDESP, da nossa unidade escolar, de certa forma, nos apresenta um contexto em que a escola tem desenvolvido e promovido a aprendizagem do estudante, mas, ao mesmo tempo, nos mostram alguns desafios que precisam ser pensados, né? E durante o início do primeiro bimestre, a escola elaborou um plano de melhoria por meio de uma reunião de MME, de N3, a primeira reunião do bimestre. E aí, nessa segunda atividade, a ideia é que nós possamos revisitar esse plano, né, caso você já tenha tido contato com o plano de melhoria da sua escola, ou que você possa conhecer o plano de melhoria, caso você desconheça. E para ter acesso a esse plano de melhoria, você, acessando a Secretaria Escolar Digital, a sede, existe esse campo, né, relacionado ao MMR, e desse campo, dois ícones são importantes para que a gente possa observar. Lembrando que, caso você não tenha acesso à sede, né, os professores coordenadores compartilharão com vocês o arquivo com o plano de melhoria e o arquivo da causa raiz que foram definidos para a sua escola. Ao clicar no plano de melhoria ou na causa raiz, vocês vão ter acesso a algumas informações, né? Eu pedi licença para os gestores da escola Simonini para que a gente possa observar. Então, a ideia é que vocês possam observar como é que a escola de vocês definiu uma causa raiz a partir de um problema, né? No caso aqui, o baixo rendimento de matemática, baixo desempenho em matemática, né? E a partir desse problema foi definido a causa raiz. Depois que se define uma causa raiz, a ideia é que a gente possa pensar no plano. E aí, o que consiste esse plano? Consiste em um indicador, no caso aqui, o desempenho em matemática, poderia ser o desempenho em língua portuguesa ou relacionado ao fluxo. Caso a sua unidade escolar tenha anos iniciais ou ensino fundamental, o indicador também é descrito pela etapa em que a sua unidade atende, né? O problema que foi identificado, a causa raiz, a ação que a escola, né, que o grupo pensou para desenvolver esse plano, né? E aí, embaixo dessa ação acontecem as etapas, né? Porque não é só definir uma ação, é descrever de que forma essa ação ela acontece na escola. E aí, para cada etapa ou para cada ação, existe um responsável e precisa ser definido um início e um fim para essa etapa. Bom, a ideia agora é que vocês possam revisitar o plano de melhoria da escola de vocês e possam pensar em algumas questões, né? Primeiro, qual é o problema e a causa raiz definidos no plano de melhoria da sua unidade escolar? Segundo aspecto, quais são os indicadores e ações que foram priorizadas no plano de melhoria da sua unidade escolar? E um terceiro aspecto é pensar um pouco sobre as etapas do plano, se as etapas do plano de melhoria da sua unidade escolar elas conseguiram ser realizadas. Então, são essas três questões que precisam ser pensadas por vocês aí. E aí, vocês tendo os 10 minutos para revisitar o plano, agora a ideia é que vocês tenham mais 15 minutos para apresentar algumas considerações sobre os questionamentos do plano de melhoria, sobre essas questões que foram colocadas aqui, para que vocês avaliem de que forma esse plano foi construído. Bom, revisitar esse plano de melhoria nos ajuda a entender um pouco qual era o panorama da nossa unidade escolar no início do ano letivo, né?
E com as mudanças e as propostas de atividades não presenciais, quais foram os desafios e avanços que a unidade escolar obteve para que pudesse atender e garantir a aprendizagem dos estudantes e também a formação dos professores. Bom, a nossa terceira atividade, ela tem como foco, né, compreender essas relações entre as atividades não presenciais e o plano de melhoria. E aí a ideia é que vocês possam descrever, pensando nas atividades não presenciais desenvolvidas no primeiro bimestre, né? Quais atividades foram desenvolvidas por você, professor, ou pelos demais colegas, para potencializar a aprendizagem dos estudantes? E quais atividades não presenciais foram desenvolvidas pelos gestores com o intuito de contribuir para a formação de vocês, professores? Um outro questionamento que você possa pensar e estabelecer uma relação entre o plano de melhoria, né, desenhado no início do ano, com as atividades não presenciais que você desenvolveu. Você consegue estabelecer uma relação entre o que está colocado, o que foi colocado, descrito no plano, e as ações em que você tem desenvolvido? E para isso, nós teremos 15 minutos de discussões. Bom, as discussões que foram feitas por vocês, eu espero que tenham contribuído no sentido de que vocês possam entender a importância do trabalho de todos vocês no sentido de garantir, acho que o principal objetivo definido lá no plano, que é a aprendizagem dos nossos estudantes, né? E para a nossa quarta atividade, a ideia é que nós possamos pensar um pouco sobre algumas das atividades não presenciais que nós tivemos contato e temos contato, e essa relação com o plano de melhoria. Mas agora um olhar mais para esse segundo bimestre que nós estamos vivenciando. A ideia é, a partir de alguns instrumentos e alguns recursos, né, como o centro de mídia, as ATPCs, os recursos didáticos impressos ou digitais, as APs, os canais de interação que as escolas, professores têm desenvolvido, né, por meio das redes sociais e até mesmo o espaço em que a escola dedicou para semanas de estudos intensivos, a ideia é que vocês reflitam sobre essas três questões. Primeiro, né, quais foram os recursos ou instrumentos mais utilizados de forma exitosa no primeiro bimestre? Um segundo questionamento, né, para esse nosso segundo bimestre, em relação à utilização desses recursos, quais deles, ou qual dele, né, deveria ser aprimorado? E de que forma deve acontecer esse aprimoramento desses recursos, dessa utilização? Um terceiro questionamento essas atividades não presenciais que têm sido desenvolvidas, né, elas possuem quais relações com o plano de melhoria da sua unidade escolar? Então, são essas três questões que eu gostaria que vocês pensassem agora nos próximos 20 minutos, para que a gente pudesse retomar e discutir, fazer algumas considerações sobre essa proposta de atividade. Eu espero que as discussões que foram feitas, né, elas possam ter contribuído para que vocês possam ter refletido um pouco sobre como é que o planejamento das nossas ações, né, e o desenvolvimento, eles mostram para a gente o quanto nós temos avançado, né, e quanto ainda de desafio nós temos para garantir a aprendizagem dos estudantes. E a nossa quinta atividade, justamente, ela tem como objetivo compartilhar das experiências. Então, a ideia é que vocês possam compartilhar, né, uma atividade não presencial que tem contribuído para melhorar a participação dos estudantes
E durante esse compartilhamento de experiências, que você possa trazer algumas informações detalhadas, por exemplo, como a turma ou as turmas em que essas atividades foram desenvolvidas, recursos, parcerias e com outros professores, caso tenha ocorrido. E para que isso aconteça, nós vamos dedicar 20 minutos para o compartilhamento dessas experiências. Professores e professoras, creio que vocês tenham discutido e apresentado várias práticas exitosas aí que vocês conseguiram desenvolver ao longo desse primeiro bimestre e faço votos que vocês possam aprimorar e possam fazer com que essas práticas continuem a serem desenvolvidas agora no segundo bimestre e ao longo desse ano. E as minhas considerações finais, elas seguem no sentido de que essa nossa discussão de hoje, ela possibilitou reflexões acerca dos avanços e desafios da comunidade escolar para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes, né? E que eu acho que isso, de certa forma, está articulado com essa compreensão dos elementos do plano de melhoria, né? Eu sei que pensar nesses avanços e desafios é uma forma de que o plano acaba sendo uma forma de materializar esses nossos avanços e desafios. E eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, né? E o núcleo pedagógico se coloca à disposição para eventuais dúvidas e sugestões e que a gente possa se encontrar numa próxima formação. Um grande abraço e uma semana muito proveitosa de trabalho para todos vocês. Quem puder, fique em casa e se cuida.